Bem-vindo à segunda parte da aula de estática dos fluidos. Nós vamos ver a última aplicação nesta aula, que é a de força sobre superfícies submersas. Uma situação extremamente comum na engenharia, onde nós precisamos calcular qual é a força que o fluido está exercendo sobre uma superfície que está submersa. Nós vamos fazer uma rápida revisão de física. Daí nós vamos aprender como calcular força hidrostática sobre uma superfície plana submersa e depois sobre uma superfície curva submersa. Vamos à revisão, então. O que é um centroide? O centroide de um objeto é o ponto que define o centro geométrico de um objeto. Ou, em outras palavras, é o ponto que define a média de todos os pontos do objeto, principalmente se ele for uniforme, né? Homogêneo. Então, o centroide é o centro geométrico de um objeto. E nós precisamos dessa definição porque nós vamos usá-la depois. Vocês aprenderam lá na mecânica como calcular o centroide. O centroide é uma figura, então é integral de x dA. Aqui nós temos uma figura qualquer, um objeto qualquer, onde nós temos um elemento infinitesimal aqui que possui coordenadas de x e y. Então, se nós quisermos calcular o centroide dessa figura, nós vamos fazer a integral de x dA, quer dizer, vamos fazer uma espécie de somatório das coordenadas vezes pequenas áreas e dividir isso pela área total. O mesmo para y, então a integral de y dA dividido pela área. É assim que nós encontramos o centroide de uma figura. Daí, lá na física, nós tínhamos o conceito de inércia. Nós vamos começar com esse conceito para depois partirmos para um outro conceito. Inércia seria a propriedade da matéria em resistir à mudança em seu estado de repouso ou movimento uniforme. Então, ela está lá em repouso, quanto que você precisa de exercer, às vezes, de força para colocar isso aí em movimento. A inércia. Inércia na translação. A inércia de translação é medida através da massa. Então, aqui nós temos dois tipos de, digamos, de inércia diferentes. Uma bola de boliche e uma bola de golfe. É óbvio que a bola de boliche possui uma inércia maior. Daí nós temos a inércia relacionada, digamos, à rotação. É a propriedade agora da matéria em resistir à mudança em seu estado de repouso o movimento uniforme, mas agora, na realidade, nós estamos falando aqui da capacidade dela resistir ao movimento de rotação. Né? Então, a capacidade, por isso que o cara que está andando sobre uma corda, eles muitas vezes usam lá uma vara ou algo desse tipo, para ele aumentar o seu momento de inércia. E assim, resistir mais ao movimento rotacional. Essa é a ideia. Então, o momento de inércia, vocês também aprenderam a calcular lá em física. E o momento de inércia xy é igual a integral de xy dA. O momento de inércia xx é igual a integral de y ao quadrado dA. E o momento de inércia yy é igual a integral de x ao quadrado dA. Então, é dessa forma que vocês calculavam lá o momento de inércia. E aí, então, tinha um momento de inércia para diferentes figuras, diferentes geometrias. Então, para um retângulo, por exemplo, você tem o ix igual a base, vezes aí o comprimento, a altura ao cubo, dividido por 12. E o momento de inércia xy é igual a 0. Para o triângulo, da mesma forma, base vezes aí meio que altura elevado ao cubo dividido por 36. E aí então vai. É que o objetivo não é exatamente passar por todos esses aqui, mas é mostrar que esses valores ou vão estar tabelados ou você vai calcular a integral disso. Aqui não é aula disso, mas nós estamos fazendo uma rápida revisão para que você se relembre disso. Esses itens que vocês viram lá em física ou em mecânica, de como calcular os momentos de inércia. Muito bem. Então, considere aí que aqui nós tenhamos uma superfície da água, nós estamos aí falando talvez de um lago,
onde a água está parada, e debaixo, em algum ponto, debaixo desse lago, nós temos um objeto submerso. Esse objeto cinza que nós estamos vendo aqui. Se nós traçarmos aí uma linha até a superfície, nós veríamos que tem um ângulo θ, assim, em relação à superfície. Esse objeto está um ângulo θ na superfície. Qualquer ponto desse objeto está a uma profundidade de H. Esse H varia. Então, H da superfície da água. A pressão na superfície é a pressão atmosférica. Aqui nós temos o HCG, que seria o H do centro, do nosso centro. Do centro aí do nosso objeto, de nossa figura. Ótimo. Então, se nós tivermos o desenho desse nossa superfície, é um plano arbitrário, que nesse caso desenho, aqui nós temos o CG, que é o centro gravitacional aqui de nossa figura. Aqui nós temos um elemento de área infinitesimal qualquer, que seria então dA igual a dx dy. E aqui nós teríamos então o ponto de aplicação da força resultante que atua sobre esse objeto. Esse é o nosso centro de pressão. Tá, então nós estamos querendo aí encontrar a força resultante que atua sobre essa superfície. Porque daí nós às vezes vamos querer dimensionar a superfície. Às vezes nós vamos querer saber se qual é a profundidade que essa superfície precisa estar debaixo da água para que ela rotacione e coisas desse tipo. Então vamos lá. A força resultante sobre essa superfície é igual à integral de PdA. Quer dizer, para cada profundidade H, nós temos uma pressão, né? Lei de Stephen, para cada profundidade, uma pressão. Se nós quisermos saber, digamos, a força total, então nós vamos somar tudo isso. E a ferramenta no cálculo que faz essa soma é a integral de PdA. A lei de Stephen diz que a pressão num ponto qualquer debaixo aí da superfície da água, e nesse caso que atua sobre esse objeto, é PA, que é a pressão atmosférica, mais γH. Então, se nós realizarmos os cálculos aqui, eu não vou mostrar passo a passo, mas você pode ver isso em qualquer livro de mecânica dos fluidos, nós vamos chegar no resultado aqui, que a força resultante que atua sobre esse objeto é igual à pressão atmosférica mais γ vezes H. E qual H? O H do centro geométrico. Então, se nós conhecemos o H do centro geométrico, nós podemos calcular a força resultante. Ora, mas PA mais γHCG nada mais é do que a pressão que atua sobre o centro de gravidade. Sobre o centro daí do nosso objeto. Ótimo, então isso aqui é uma coisa fantástica. Nós sabemos, nós conseguimos calcular aqui a força resultante, né, sobre um objeto submerso, que é a pressão no centro vezes a área. Ora, essa profundidade HCG aqui nada mais é do que nós olharmos aqui convenientemente para a figura, né? Se aqui nós temos essa distância aqui é H sobre seno de θ. Então, H é ela vezes o seno de θ. Ótimo. Mas note que ali, tudo que nós temos é o cálculo da força resultante. Nós temos o cálculo da força resultante. Nós não sabemos ainda em qual ponto atua essa força resultante. Então, para nós calcularmos isso, calcularmos o centro das pressões, o centro onde atua essa força, nós vamos utilizar essas duas equações aqui. A coordenada y, onde vai atuar essa força, é igual a menos o peso específico vezes seno de θ, onde θ é esse ângulo que o objeto faz aqui com a superfície. Vezes o momento de inércia x de x, dividido pela pressão que atua no centro, dividido pela área desse objeto. Para nós conhecermos a coordenada x, nós vamos fazer menos o peso específico vezes seno de θ, vezes o momento de inércia xy, dividido pela pressão, dividido pela área.
Então agora nós já aprendemos a calcular a força resultante, e nós aprendemos a calcular também a coordenada, em qual ponto atua essa força resultante, é o centro das pressões. Uma coisa importante nós destacarmos aqui é que frequentemente a pressão atmosférica vai estar atuando dos dois lados do objeto. Como é o caso aqui. Aqui nós temos uma estrutura vertical aqui, e talvez água do lado esquerdo aqui, e nós poderíamos então considerar a pressão atmosférica. Então nós temos a pressão atmosférica que é igual de cima a baixo, mas aqui a variação linear da pressão, que é a lei de Stephen. Ora, mas do lado direito, nós também temos a atuação da pressão atmosférica, então ambos se cancelam. Nós não precisamos incluir a pressão atmosférica. Basta nós simplesmente utilizarmos a lei de Stephen na escala relativa à pressão atmosférica. Então isso é extremamente comum de acontecer. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, nós vamos desprezar a pressão atmosférica, porque ela está atuando nos dois lados. Vamos a um exemplo. Um tanque de óleo possui um painel triangular próximo do fundo. Está aqui, ó, o painel está aqui, e aqui nós temos o desenho dele, o painel triangular. Nós queremos saber tanto a força hidrostática que atua sobre esse painel e a linha de ação da força. É para desprezar a pressão atmosférica. Ótimo. Então, para calcular a força, o que nós precisamos? Peso específico, né, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Nós precisamos calcular o HCG e a área. Tá. Foi dito que é o óleo, né? Então, o óleo, nós temos a massa específica do óleo. Aceleração da gravidade nós temos. A HCG nós podemos calcular, é um triângulo aqui, né? É um triângulo, então nós podemos calcular o HCG. E a área também está facilmente aqui de calcular. A área do triângulo, ela é o quê? É a base, né? 6, 2 mais 4, 6. Vezes a altura aqui, que é 4 mais 8, 12. Dividido por 2, que é igual a 36 metros quadrados. O HCG vai ser o quê? Vai ser 5, que é a profundidade aqui, ó. 5 antes de começar aí essa placa triangular. Mais 4. Mais 4. Isso dá igual a 9 metros. Então nós temos o 5 aqui, e depois nós olhamos ali como calcular o HCG de um triângulo, né? Como calcular o centro de um triângulo. Como aqui tem 12, então 1/3 de 12 dá 4. Então nós ficamos com 4 aqui. 5 mais 4. 9. Portanto, agora nós podemos calcular a força resultante. 800 é a massa específica do óleo, 9.807 é a aceleração da gravidade, 9 é o HCG, 36 é a área. Então a força resultante de 2,54 meganewtons. Agora, onde ela atua? Daí nós precisamos calcular as coordenadas. O YCP é igual a menos o momento de inércia xx vezes seno de θ, HCG vezes área. Momento de inércia xx, basta olhar lá no final dos livros, muitas vezes, onde nós temos os momentos de inércia de diferentes figuras, ou no início dos slides, onde eu coloquei lá o momento de inércia de diferentes figuras geométricas. Então, IXX seria a base vezes a altura aqui ao cubo, né, dividido por 36. Então, seria 6 vezes 12 elevado ao cubo, né, aqui nós temos 6, 12 elevado ao cubo, dividido por 36, dá 288. Então, nós temos IXX, nós temos seno de θ, tem lá, né? Foi nos dado um ângulo aqui de 30 graus. HCG nós já temos a área também. Então, fica menos 288 vezes seno de 30, dividido por 9,36. Dá menos 0,44. Ou seja, o centro de pressões, o centro onde a força vai atuar, é menos 0,44 em relação ao centro. Centro aqui de gravidade. O centroide dessa figura. Está 0,44 abaixo. Aqui vai destacar uma coisa, né? Ele sempre vai estar abaixo, né? Olha aqui, IXX, seno de θ, HCG, ele sempre vai estar abaixo. O centro de atuação da força resultante sempre vai estar abaixo do centroide.
Vamos calcular a coordenada x, que é menos i x y vezes seno de θ HCG sobre A. HCG é A. O momento de inércia xy é B vezes B menos 2S, L ao quadrado sobre 72. Ora, B nesse caso é 6. B está aqui, ó, é 6. 6 menos 2 vezes 6. Vezes 12 ao quadrado. Que é o nosso 8 mais 4 aqui, né? Dividido por 72. Isso dá, então, menos 72. Menos 72 vezes seno de 30, dividido por 9, que é o nosso centroide, né? HCG, dividido pela área, que é 36. Então, dá um XCP de 0,111 metros. Ou seja, em relação ao centroide, ele está a 0,11 para a direção positiva. Positiva aí. Então, agora nós temos tudo. A força resultante, 2,54 meganewtons, e a coordenada de ação da força, 0,111, quer dizer, na direção positiva aqui, e menos 0,44. Ótimo. Era isso que o problema pedia. Agora, e quando a superfície é curva? Bem, aí tem duas formas de a gente resolver. A primeira é usando integral, e a segunda é usando algo um pouco mais simples, que é aquilo que nós vamos apresentar nessa aula. Então aqui nós temos uma curva, nós temos uma superfície curva aqui que está submersa, né? Então note que nós temos aqui uma porção de água que está aqui acima, que vai exercer um peso, né? Vai ter uma pressão aí. E nós temos uma segunda porção de água aqui embaixo, W2, que também vai exercer uma força sobre essa superfície. Ora, a força que atua sobre essa superfície curva, ela pode ser dividida em duas componentes. A força vertical e a força horizontal. Então, nesse caso, nós vamos calcular primeiro as duas componentes e depois nós vamos juntar elas. Vamos aprender, então, a calcular essas duas componentes. Força horizontal. As forças horizontais e suas localizações são as mesmas que para uma superfície plana vertical imaginária. Imaginária, da mesma área projetada. Vamos lá, então. Então, aqui nós temos a superfície curva, ó. Superfície curva aqui desenhada em azul. Então, o que nós vamos fazer? Projetar essa superfície curva no plano vertical. Seria essa linha pontilhada entre AC aqui, ó. AC. Então, a força horizontal é a mesma, força horizontal que atua sobre essa superfície curva, é a mesma que atuaria sobre uma superfície plana vertical, imaginária, de mesma área projetada. Ótimo. Então, está fácil de resolver isso. E a força vertical? A força líquida vertical é igual ao peso do fluido diretamente acima da superfície. A linha de ação passa através do centro de gravidade do volume de líquido direto acima da superfície curva. Então você vai somar todos os pesos aqui, o peso de fluido que está acima da superfície curva. Isso vai dar a força vertical. E a linha de ação dela passa pelo quê? Pelo centro de gravidade do volume de líquido diretamente acima. Não todo agora, mas aquele que está diretamente acima da superfície curva. Vamos a um exemplo. A barragem aqui é um quarto de um círculo com 50 metros para dentro da tela. Determine as componentes verticais e horizontais da força hidrostática contra a barragem e o ponto de aplicação da força resultante. Então nós temos aqui um quarto de círculo, né? Aqui o raio é de 20 metros, né? 20 metros para cá e 20 metros para lá. A superfície curva, olha lá, pressão atmosférica é igual a zero, escala relativa, né? A pressão atmosférica atua dos dois lados. Os dois lados dessa superfície curva. Ótimo, então está cancelado. Não precisamos incluir a pressão atmosférica. Vamos calcular então primeiro a força horizontal. O que nós fazemos na força horizontal? Projetamos essa superfície curva num plano vertical imaginário. Então seria essa linha pontilhada aqui, ó. Essa linha pontilhada. Então seria o peso específico
vezes HCG. Qual que é HCG disso aqui? De um retângulo, né? Acaba que 50 metros saindo da tela, vezes 20 metros, é um retângulo isso aí. Então fica 20 vezes 50, que é a área da superfície imaginária vertical projetada, vezes o HCG. O HCG de um retângulo é metade da profundidade, aí metade. Então é 20 dividido por 2. Daí nós ficamos então com a força horizontal de 97,9 meganewton. E a vertical? Assim, aqui antes, então, vamos calcular a coordenada disso, né? Coordenada disso. Então, isso daria o seguinte, o YCP. O YCP seria igual a menos IXX vezes seno de θ dividido por HCG e a área. Ora, a superfície projetada, nesse caso, é o retângulo. Então, nós vamos usar aqui o momento de inércia de um retângulo. BL é o cubo sobre 12. O B é 50, né? Que é os 50 metros saindo aí da tela. Vezes os 20 metros de profundidade aqui. 20 metros ao cubo dividido por 12. Então, aí nós temos um momento de inércia XX. E se nós jogarmos na equação, com seno de 90, né? Porque nesse caso é uma superfície vertical, então é um ângulo de 90 graus. Isso daria, então, menos 3,33 metros. Então, a ação da força horizontal, ela é 3,33 metros abaixo do centroide. O centroide é em 10 metros, né? Então, é 3,33 metros abaixo de 10 metros. Agora, nós vamos, então, para a força vertical. A força vertical é o peso de todo o fluido que está acima da superfície. Então, é o peso é o peso específico vezes o volume. Muito bem, o peso específico é 9.790. E qual que é o volume? O volume é 1/4 de um cilindro. No cilindro é o quê? É πr ao quadrado vezes a altura. O R é 20 metros. A altura é 50 metros, que é a que está saindo da tela. Então, nós temos π sobre 4, 20 ao quadrado vezes 50. Isso dá uma força vertical de 153,8 meganewtons. Agora, nós temos que encontrar o x, a coordenada x aí de ação dessa força, né? Que é o quê? É 4 vezes R dividido por 3π. Porque lembre-se, aqui, ó, a linha de ação passa através do centro de gravidade do volume de líquido diretamente acima da superfície curva. Então, nós estamos encontrando o centro de gravidade. Esse é um corte-círculo aí, que daria, então, 4 vezes R dividido por 3π. O R é 20 metros, então nós ficamos com X de 8,49 metros. Ótimo! Mas agora nós precisamos calcular a força resultante. Olha lá, quando você fazia lá, achar o vetor resultante, né? Você pegava a raiz de e elevava ao quadrado cada componente e fazia a soma. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, 97,9 ao quadrado, mais 153,8 ao quadrado. Isso dá uma força resultante de 182,3 meganewtons. E o ângulo? Qual é o ângulo? Nós já sabemos onde ela atua, mas qual é o ângulo de atuação dessa força? Ora, o ângulo, vocês sabem lá também das matérias fundamentais, que é igual ao arctangente da força vertical sobre a força horizontal. Então, isso dá um ângulo de 57,5 graus. Então, agora nós já sabemos onde ela atua, né? Nós já sabemos qual é o ponto de aplicação dela, qual que é a força total aqui, que é de 182, né? Que é uma composição desse 97,9 e 153. E qual é o ângulo que ela atua, que é um ângulo de 57,5 graus. Está totalmente definido, então, aquilo que nós queríamos encontrar. Vamos a outro problema. A cúpula hemisférica que nós temos aqui nessa figura pesa 30 kN. Então, esse é o peso só da cúpula.
E ela está cheia com água e fixa o chão através de 6 parafusos igualmente espaçados. Olha aqui os parafusos aqui, ó. Qual é a força em cada parafuso necessária para manter a cúpula no chão? O projeto de engenharia, ó. Queremos saber a força que é necessária nesses parafusos. Quais parafusos nós vamos comprar para manter essa cúpula no chão? Como é que nós vamos instalar ela? Beleza. Aqui nós temos um problema, né? Por quê? Porque a água está debaixo da superfície. Não acima, como nos outros casos, né? Aqui ela estava acima. Aqui a água está debaixo da superfície. Como é que nós vamos resolver um problema como esse, então? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar aquele conhecimento que nós já tínhamos. Então, como nós estamos falando aqui da água, aqui eu desenhei de forma simplificada, tá? Mas a água de baixo, uma superfície, é igual à água atuando sobre tudo. Então, sobre tanto debaixo da superfície quanto acima da superfície, menos a força que estaria atuando somente sobre a superfície. Então, essa é uma forma elegante de nós, então, tentarmos resolver o problema. Nós realizarmos essa subtração aqui. Nós calculamos como se fosse tudo, né? E depois nós subtraímos somente uma partezinha, onde aqui, essa parte negativa aqui, nós sabemos calcular. Porque nós já sabemos calcular quando a água está acima da superfície. Então aqui nós conseguimos resolver o problema com aquele conhecimento que nós já possuímos. Ótimo. Então nós vamos imaginar sempre, nós vamos criar aqui uma superfície livre imaginária. Sempre que nós tivermos líquido embaixo de uma superfície, como é o caso do nosso problema. A força vertical, ela será numericamente igual ao peso do volume de líquido imaginário acima da superfície. Tá? Então você desenha aqui uma superfície imaginária, olha aqui, ó, sobe umas linhas pontilhadas aqui, e pega esse volume que está acima, que seria esse aqui, ó, essa parte negativa aqui, ó. Calcula esse peso aí, isso será a força vertical. O líquido imaginário deve ter o mesmo peso específico do líquido em contato com a cúpula. Ótimo. Então, mesmo fluido, não mudou o fluido. E o sentido da força é de baixo para cima, porque é óbvio, né, que o fluido está exercendo a pressão para cima. Ele está querendo erguer essa cúpula. Então, o sentido da força é de baixo para cima. Então, vamos resolver esse problema. A força vertical aqui, então, nesse caso, seria o quê? Se nós imaginarmos aí um cilindrão, um cilindro que tem aí raio de 2 metros. Então, o que nós estamos fazendo é calcular esse todo aqui, ó, que está pintado maior de azul aqui. Tá? Então, beleza. Então, seria o peso desse cilindrão aí, menos, então, o que resta, né? O que resta aqui seria debaixo dessa cúpula. Seria essa parte esférica aqui, metade de uma esfera, e essa parte cilíndrica aqui, esse tubo aqui. Então, nós vamos calcular agora parte por parte, tá? Então, o peso do todo é o peso específico vezes πr ao quadrado sobre h, porque é um cilindro todo. Essa parte aqui é um cilindrão. Então, fica πr ao quadrado, que é 2 metros, h é 6, né? É esse 4 aqui, mais 2, 6 metros. Então, fica 738 mil newtons. Vamos calcular agora a parte aqui da semisfera. O peso disso. Então, seria peso específico vezes o volume de uma esfera total é 4π sobre 3 r ao cubo. Mas nós só queremos a metade disso. Então, multiplicamos por meio.
Então, seria 9.790, que é o peso específico da água, vezes meio, 4π sobre 3, vezes o raio da esfera, que é 2 metros. E, finalmente, nós vamos para a última parte, que é quase insignificante, né, comparado com o resto. Seria o peso específico ali da água, vezes πr² sobre h. Seria, então, 9.790 vezes π, vezes Rzinho. Qual que é o Rzinho aqui? Ó, 3 centímetros, foi dado aqui, ó. 3 centímetros. Vezes π. Ó, vezes, aliás, π não, 4. Que é a altura desse tubo aqui, ó, 4 metros. Então, isso dá 28 newtons. Agora, nós vamos juntar tudo. Então, a força vertical é igual ao cilindrão, menos a parte esférica ali embaixo, de semisfera, menos a parte do tubo. Então, nós ficamos aí com a força de 574.088 newtons. Essa é uma força exercida para cima. Ora, mas nós temos para baixo sendo exercida uma força também, que é a força da cúpula. É a força da própria estrutura. Essa força foi nos dito que é de 30.000 newtons. Então, nós vamos subtrair dessa força que nós encontramos 30.000 newtons. Então, nós ficamos com 544.088 newtons. Nós temos 6 parafusos. Então, essa força aqui vai ser dividida pelos 6 parafusos. Então, cada parafuso tem que suportar 90.700 newtons. Ótimo, então agora eu já sei qual que é a força que cada parafuso tem que resistir. E era isso que pediu o problema, né? Muito bem, essa aula sobre força sobre superfícies submersas. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia.